Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, que bom estar com vocês na tarde de segunda-feira para trazer notícias do nosso Flamengo. E temos muita coisa para falar sobre o nosso Flamengo aqui, né? Sobre Tite, que elogiou o trabalho do JJ, Jorge Jesus, e também do Abel Ferreira. O Tite também ali com o César Sampaio, o auxiliar do Tite, explica por que pouparam jogadores ontem, né? Ou seja, pelo menos no primeiro tempo ali, a entrada de Pedro e Dela Cruz também, né? Vamos falar também sobre a programação do Flamengo para jogar lá no Morro, na altitude, em La Paz, 3.640 metros. E também falar sobre que grande parte da torcida do Flamengo criticou o Gerson ontem no jogo Flamengo e Palmeiras. Tudo isso rapidinho, depois da nossa vinheta. Fica com a gente aí. Flamengo! Meus amigos, sempre com o oferecimento aí da Fotografa Estúdio, com a gente aqui cuidando dos nossos vídeos, da nossa edição, né? Tudo, um trabalho muito bacana deles. A gente não pode deixar de agradecer jamais essa parceria com a Fotografa Estúdio. Nosso muito obrigado pelo carinho e atenção desse pessoal aí maravilhoso. E já peço, você que não é inscrito no nosso canal, deseja nos ajudar, clicando aí no inscreva-se, meus amigos. Você vai estar ajudando o Rubro Negro, ajuda o Rubro Negro, dá essa moral. Não deixa de dar o like, o joinha, que é importante para o nosso trabalho crescer. Então, mete o dedo no like aí, ajuda a gente. E também te peço para acionar o sininho para receber notificações de vídeos e lives que a gente faz aqui no nosso canal. E deixa a sua opinião, que a gente quer ler e compartilhar com vocês aí, lógico, escrevendo aí com vocês a sua opinião. Meus amigos, ontem um jogo meio truncado, né? Tanto decepcionante para uma torcida como para outra. Torcedores do Flamengo como torcedores do Palmeiras esperaram muito mais. E eu senti o Flamengo muito recuado. Eu acho que se o Flamengo pressionasse um pouquinho mais saída de bola deles, se pressionasse um jogo mais rápido, um meio de campo mais funcional, nós poderíamos ter ganho aquele jogo. Bom, mas no decorrer do jogo, o que acontece? A torcida criticou muito o Gerson que entrou no segundo tempo, ainda em total recuperação no sentido físico, tático, ficou 2 meses fora e aos poucos vai tentando ganhar, né, o que o Gerson realmente é. Ainda está longe de ser aquele Gerson que a gente conhece. Mas ontem, né, pela partida, o que a gente viu é que o Gerson, né, quando entrou ali pela direita, né, que a gente chama ali um escanteio de mangas curtas, ele entrou na área e, em vez de driblar o Aníbal Moreno, o que ele preferiu? Simular um pênalti, né? Porque dava para ele driblar ou tocar a bola por cima ali do Aníbal Moreno, ia partir para cima e tinha livre ali, podia dar para o Arrascaeta, né? Até para o Pedro, que estava entrando na área e poderia ali fazer 1-0 o Flamengo, mas ele preferiu, né? Nesse lance aí que vocês estão vendo, olha lá. Jogar pelo alto, já que o Pedro é enorme. E aí o Gerson driblou o Aníbal Moreno. Jogadores do Flamengo reclamaram de um possível pênalti. Você está vendo por um outro ângulo. O Aníbal... Esse lance aí que vocês estão vendo. O que acontece? Ele preferiu, né, cavar um pênalti que nem o árbitro e nem o árbitro de VAR consideraram pênalti, né? E aí perdeu uma grande chance para o Flamengo. E depois a torcida caiu em cima, dizendo que foi firula. Realmente não houve nenhum toque. Não houve nenhum toque do Aníbal Moreno, a gente sabe disso muito bem. O Gerson ali preferiu dar uma cavadinha. Vamos ser sinceros, não vamos ser aqui clubista, mas o Gerson preferiu sim dar uma cavada e com isso perde uma oportunidade e a torcida caiu em cima do Gerson, né, dizendo que ele tinha a chance de cair ali, levantar, dar um drible ou dar um lençolzinho no jogador caído ali e poderia facilitar as coisas, quem sabe abrir o placar ali e o Flamengo ter ganho esse jogo. Até porque se fosse questionamento de pênalti, eu diria que aquela bola do Everton lá, com o goleiro Everton do Palmeiras com o Gabigol, foi uma falta de critério, né, da arbitragem brasileira, porque contra o São Paulo, né, quando o Léo Pereira derrubou ali o atacante do São Paulo, né, o juiz foi lá e marcou um pênalti. Ontem, a mesma coisa. O que acontece?
né? O Everton, goleiro do Palmeiras, derruba, empurra o Bruno Henrique, que depois levanta e vai lá dar um empurrão nele. Mas o lance primeiro veio do goleiro. Então, ali, por critério que foi aplicado contra o São Paulo, aí sim poderia a arbitragem até marcar o pênalti. Mas essa do Gerson aí, realmente, não teve nada a ver não, tá, galera? Meus amigos, o Tite, depois ali na coletiva, elogiou o trabalho de JJ e o Abel Ferreira. Aliás, antes do jogo contra o Palmeiras, com aquela faísca que o Landim falou, a Leila Pereira falou, para botar mais lenha no jogo, no clássico que aconteceu ontem. Mas acontece que o Tite elogiou antes até o trabalho do Abel Ferreira, né, dizendo junto com o JJ que quando um técnico entra, né, e fica longínquo, ou seja, por muito tempo num clube, é porque é sinal que o técnico está resolvendo. E, inclusive, com o Jorge Jesus, ele disse que o Jorge Jesus trouxe a modernidade para o futebol. E, realmente, aquela jogada que o Flamengo, aquela marcação que o Flamengo fazia, realmente isso, querendo ou não, renovou muito o futebol brasileiro. Depois foi uma onda, a invasão de técnicos brasileiros vindo dirigir outros clubes, e eles começaram a fazer aquela mesma marcação. E o Tite chamou a atenção disso, inclusive disse que o JJ merecia até uma placa, né? Porque é considerado, sem dúvida nenhuma, o melhor técnico que o Flamengo já teve na história. Olha o que o Tite falou. O Abel, e eu parabenizei ele antes do jogo, e parabenizo o Palmeiras, ter um trabalho tão longevo, tão vitorioso, com os atletas com uma sintonia de um modelo e abraçar, é muito difícil no futebol. Estou olhando para a comissão, é muito difícil. Então, falei isso para ele, falei isso para presidente, em relação a tudo isso, porque para incentivar todos os clubes, a permanência é um pouquinho de corporativismo, sim. Ele é de dar tempo para que os profissionais possam trabalhar, e ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo disso. Do nosso modelo, dos últimos 10 trabalhos, talvez o número de gols feitos e de média, só Jorge Jesus teve superior. Aliás, o Jorge Jesus tem que ter uma placa para ele, porque ele fez um trabalho extraordinário e ele é referência. E até é inconcebível o cara tentar chegar nesse estágio, assim como o Abel aqui, enfim, e outros exemplos mais. Pois é, meus amigos, o Tite foi lá e deu aquela elogiada. Bom, pessoal, o Tite também, junto com o César Sampaio, o auxiliar dele, né, explicou a questão por que eles resolveram poupar jogadores. Ontem, no caso do primeiro tempo, né, poupou ali o Dela Cruz, né, porque disse que os jogadores... a tendência do técnico, o objetivo do técnico, sem dúvida nenhuma, junto com o Dela Cruz, o Pedro, o time todo, é lógico que o técnico quer colocar todas as opções dos melhores jogadores, mas ele conta também com o desgaste físico. Bom, estamos no início da temporada, eu tenho até medo, quando a gente tiver ali outubro, novembro, no final da temporada, não sabemos como vai estar o andamento dos campeonatos, eu tenho até medo de, então, como vai estar os jogadores. Bom, mas é uma linha que ele segue, que o César Sampaio também falou, mas eles seguiram o critério do que o DM, o departamento médico, falou. E o que o departamento médico falou é que pelo excesso de jogos que vêm sequenciais, isso pode causar um desgaste muito grande na equipe e nos principais jogadores. Por isso, eles resolveram dar uma poupada, principalmente ali no primeiro tempo, né, no Pedro e no Nico Dela Cruz. Você repare que quando o Dela Cruz entrou, ali faltando uns 20 minutos para terminar o jogo, o Flamengo teve um outro ritmo, o Flamengo teve uma outra desenvoltura, porque a gente sabe que hoje o carro-chefe de arranque é o Nico Dela Cruz. Ele tem essa velocidade, ele tem esse desempenho. Dá uma olhada no que o Tite falou aí a respeito disso. 7 jogos seguindo, aí eles vão e relatam que estão com sentido maior, aí o departamento médico diz, puxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo.
que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. Né? A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior. Muito maior. Meus amigos, Flamengo se prepara, esquecemos o Campeonato Brasileiro, ganhamos um ponto lá dentro com eles. É bom lembrar que o Palmeiras aí não ganha o Flamengo desde 2017, hein? Principalmente no estádio do Allianz Parque, que se tornou um campo do Flamengo. Eles não conseguem vencer o Flamengo lá. Inclusive, já são 6 vitórias do Flamengo contra o Palmeiras e 7 empates. Ou seja, eles não conseguem vencer o Flamengo de jeito nenhum. Bom, mas mudando de assunto, agora o Flamengo se prepara para a terceira rodada da Copa Libertadores Conmebol. O que acontece, a situação é que o Bolívar é o líder, né, venceu os 2 jogos, está com 6 pontos, e o Flamengo vem em segundo lugar com 4 pontos, ou seja, um empate com o Milionários e uma vitória sobre, né, o Palestino. Agora, o Flamengo treinou hoje às 11 horas, não teve folga, fez aquele treino, alguns jogadores fizeram um tratamento regenerativo, mas o Flamengo foi a campo treinar, e amanhã o treino está marcado para as 9h30 no Ninho do Urubu. Com isso, o Flamengo vai treinar, depois os jogadores vão almoçar, dar aquele descanso e já vão partir para Bolívia, aonde vai encontrar, né, o Bolívar na quarta-feira, quarta-feira, depois de amanhã, vai enfrentar o clube pela terceira rodada. E é importantíssimo a vitória do Flamengo. São 3.600 metros de altura. Gente, não é fácil. Em 5 vezes que o Flamengo subiu o morro na vida, o Flamengo apenas venceu um jogo. Inclusive, em 2007, Renato Augusto, para quem não lembra aí, né, Renato Augusto lá em La Paz teve um problema sério e teve que usar máscara de oxigênio, porque realmente o ar fica muito rarefeito, o ar diminui demais, o cansaço, o peso no corpo se torna muito maior, né, e com isso dificulta, ou seja, a bola ganha mais velocidade. Para os visitantes, para os donos da casa, óbvio que isso aí é uma facilidade para eles, porque nasceram lá, estão acostumados, já estão acostumados com o nível, altitude e tudo mais. Mas para o visitante é uma condição horrorosa. E com isso, a gente pode até desconfiar que o Flamengo talvez não venha com aquela velocidade que a gente espera. O Flamengo, se arrancar um empate lá, né, ou seja, vai continuar em segundo lugar aí do grupo com um resultado perigoso, né? Mas é o mais provável que o Flamengo não vai avançar com o jogo partindo nos contra-ataques, para que não canse os jogadores, para que não haja um desgaste violento, porque realmente agora são 3.600 metros, ou seja, 1.000 metros a mais do que quando jogou com o Milionários. E isso, né, faz uma diferença violentíssima. Por isso o Tite vai avaliar, né, o Fábio, que é o preparador, muito experiente nessa área aí, principalmente em atitude, vai haver uma pré-eleição, vai haver uma conversa com os jogadores para saber o limite e condições de que vamos enfrentar lá na altitude. É importante que o Flamengo vença esse jogo. É muito importante, porque aí assumiríamos a liderança do grupo com 7 pontos, né? Mas não pense que vai ser uma rodada fácil, não pense que vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo que vai ter que esperar a oportunidade, o Flamengo vai ter que jogar com inteligência, esquema tático, para poder enfrentar o Bolívar lá no alto do morro, na altitude. O jogo vai passar, lógico, pela Rede Globo, canal aberto, né? O Paramount também, os streams, para quem quiser assistir também. E durante a semana, até quarta-feira, nós vamos falar muito ainda sobre esse jogo. Então fica com a gente. Vamos ficando por aqui, um grande abraço. Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra.